Já quero começar essa live já te fazendo uma pergunta. Se você for assistir depois, você também já começa aí a pensar nessa pergunta. Você tem dificuldade de dizer não? Hoje eu fui fazer um evento presencial, foi uma palestra. E uma das participantes falou: então, em uma situação da minha vida, eu fazia tudo por uma pessoa, eu fui muito boa com essa pessoa, e numa hora que eu mais precisava, essa pessoa não me ajudou. Então, eu sempre falei sim para essa pessoa, e essa pessoa, na hora que eu mais precisei, ela ainda ficou chateada comigo. Isso já aconteceu com você? Muito prazer para você que está chegando aqui agora. Sou Maria Rita Costa, sou psicóloga e estamos no projeto Saúde Mental e Emocional em Foco. Então, estaremos aqui realizando 5 lives, essa é a segunda, com temas diferentes. E o tema da nossa live é a importância do autoconhecimento para a saúde emocional. Exatamente. Mas, Rita, o que tem a ver saúde emocional, saúde mental, com a dificuldade em dizer não? O que tem a ver autoconhecimento com a dificuldade em dizer não? E o que tem a ver essa participante da sua palestra com a dificuldade com o autoconhecimento? Fique comigo até o final dessa live, que eu vou te falar por quê, o que tem a ver. Eu quero saber de você que está chegando aqui agora. Você sabe o que é autoconhecimento? Já ouviu falar o que é autoconhecimento? Tem alguma ideia do que é autoconhecimento? Não tem? Me manda aí a sua pergunta, a sua resposta. Sabe o que é autoconhecimento? Tem noção? Não sabe? Já ouviu falar? Então, trouxe aqui a nossa listinha, essa segunda live que eu realizo. Olá, João Guilherme. Não sabe o que é autoconhecimento, João? Então, bora lá, João. Autoconhecimento é o processo. Olá, oi. Ai, hoje eu estou vendo, que bom as mensagens. Ah, tudo bem, tudo bem. Olá, olá. Que bom que eu estou vendo as mensagens. Eu não consigo ver. Você trabalha do quê? Sou psicóloga clínica, Maria Rita Costa. Estamos aqui realizando uma live sobre a importância do autoconhecimento. Tá bom? Reciclagem. Então, eu trabalho ajudando as pessoas a lidarem com bloqueios emocionais que impedem elas a começarem a dirigir. Medo de dirigir, tá? Temos um projeto específico para pessoas que têm medo de dirigir, com começo, meio e fim, que dura aí em torno de 30 dias. E hoje eu vou falar sobre a importância do autoconhecimento. Vocês querem saber o que é autoconhecimento? O que não é autoconhecimento? Como o autoconhecimento pode realmente ajudar? Se sim, me fale aí. Sim, não, Rita, não quero. Ah, tudo bem também. Então, bora lá. Autoconhecimento é o processo de entender os sentimentos profundamente, suas emoções, pensamentos, valores, desejos, pontos fortes e limitações. Rita, dirigir, esse medo que me impede de dirigir, é uma limitação? Sim, é uma limitação. É algo que você quer fazer. E se as outras pessoas humanamente estão fazendo, você não está fazendo, então pode ser uma limitação, sim. Então, como que eu lido? É se conhecendo. E é isso que a gente vai falar aqui, sobre como você pode se conhecer, como você pode fazer isso todos os dias, como você pode iniciar, né?
para você começar a lidar com essas limitações. E por que conhecer a si mesmo? Porque quando você conhece a si mesmo, você começa a identificar essas emoções. Por que que eu tenho medo? Né? Por quê? Por que que eu estou com medo? Qual é o meu medo? Por que que eu estou me sentindo triste? Por que que eu estou tendo ansiedade? Então, quando você começa, quando você começa a se conhecer, você começa a realmente a identificar essas emoções, entender certos comportamentos. Lá no começo eu falei com a moça que ela fez tudo pela outra, né? Por uma amiga ali, uma pessoa próxima, e ao final, na hora que ela ficou de cama doente, a pessoa pegou e falou: não ajudou ela. E ainda mais, achou, isso eu estou falando da fala dela, tá, gente? A pessoa achou que ela estava errada, ela doente. Ela reclamou porque não teve ajuda, já que ela ajudou a pessoa o tempo todo, e a outra reclamou que ela, né, não era boa o suficiente. Por quê? Por causa que ela sempre estava falando sim. O medo, às vezes, atrapalha, atrapalha. E como que você lida com esse medo? Se conhecendo. Porque através desse conhecimento, conhecendo você, você começa a identificar: eu aceito esse medo. Como que eu posso lidar com esse medo? Entendeu? Então, você começa a identificar esse medo. E isso você começa o quê? Se conhecendo. Não é conhecendo fulano e ciclano, é se conhecendo. Entendeu? Então, por que conhecer a si mesmo é de suma importância para você começar realmente a entender, a identificar os seus desejos, as suas limitações, o que, que realmente é importante para você, o que, que não é importante para você. Benefício. Qual benefício realmente eu tenho de começar a entender os meus medos? Tá, eu tenho medo, ó, vamos lá, só para a gente pensar aqui juntos. Eu tenho medo de dirigir. Eu desejo dirigir sem medo. Ó, meu desejo. Como que você sabe? Se conhecendo, né? Se conhecendo, eu entendo, eu desejo fazer essa atividade, mas eu tenho medo dessa atividade. Então, o que que eu preciso para poder estar exercendo e fazendo essa atividade? Né? De nada, lindo, de nada. Sim. Tá bom, tudo bem. Obrigado por comparecer, tá bom? Ó, João, obrigado por comparecer, João. Então, John, obrigado por comparecer. Então, você começa a identificar, né, a melhorar as suas decisões, relacionamentos. Você tem a tendência também a começar a melhorar seus relacionamentos. Igual no caso dessa moça que o relacionamento dela era: eu tenho que falar sim, 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 sim. Vamos combinar. Relacionamento que só você dá para o outro e não recebe igual é um bom relacionamento? O que vocês acham que é? Eu acredito que não. Relacionamentos saudáveis é troca, né? É troca. Eu ofereço e eu recebo. Isso é relacionamento saudável. E como que eu construo, Rita? Como que eu faço para ter relacionamento saudável? Primeiro eu tenho que saber o que é importante para mim. Então, como que eu sei o que é importante para mim? Quando eu começo realmente a me conhecer. O que eu quero? O que eu não quero? O que eu não abro mão? O que eu não gosto de um relacionamento? Rita, eu não gosto que pessoas ficam desconfiando de mim, eu não gosto que pessoas fiquem ali o tempo todo falando dos meus defeitos, falando mal de mim. Eu não gosto disso. Entende? Como que você não gosta disso? Porque você está se conhecendo, você sabe exatamente o que você gosta e o que você não gosta. E como realmente eu consigo observar isso? Praticando o autoconhecimento. Praticando o autoconhecimento. Então, e controle emocional, né? Como que eu sei que o medo de dirigir está me atrapalhando? Como eu lido?
né? Não gosta que pessoas te enganam. Então, isso para você, é inegociável. Eu não gosto de ser enganado. Eu não gosto. Então, você não vai permitir manter um relacionamento com pessoas te enganando, pessoas ali. Não vai. Por quê? Porque para você, isso é importante. E como que você sabe que isso é importante? Porque você sabe e se conhece. Você não fica olhando só para fora, você se conhece. E quando você se conhece, você começa a mostrar para o mundo aquilo que realmente é importante para você. Mas, Rita, isso não é ser egoísta? Não. Nós somos diferentes, né? Nesse mundão, vou usar esse exemplo aqui, não sei quantas pessoas são, se vocês sabem, coloca aqui no chat para mim, nesse mundo todo, quantas pessoas tem, mas todas as pessoas têm, a digital diferente. Todas. Não sei quantas pessoas tem no mundo. Depois eu vou estudar sobre isso e vou colocar aqui. Vou colocar lá nos stories do Instagram, do Facebook. Eu vou colocar aqui também. Mas, enfim, todas as pessoas têm, digital diferente. Até gêmeos. Então, pensando nisso, isso aqui, pensamentos, cada um tem o seu. Sentimentos, cada um tem o seu. Emoções, cada um tem o seu. Ou seja, cada um pensa diferente da outra. Então, você nunca vai conseguir saber o que o outro pensa. Nunca vai saber. Mas, Rita, ele falou para mim o que ele pensa. Ele falou o que ele pensa. Aí você sabe. Mas você acreditar que lê a mente do outro... Rita, mas psicólogo tem algumas falas que o psicólogo lê a mente. É estigma. Estigma. Não, a gente não lê mente nenhuma. A gente está aqui para ajudar você a entender e a ouvir o que você fala. E para isso a gente usa, né, ferramentas da psicologia para ajudar você a começar a praticar o seu autoconhecimento. Você se ouve do tipo uma fala, né, que você talvez o que eu ouço às vezes no consultório, uma fala. Rita, então, eu tenho que fazer isso pelaquela pessoa, porque eu acho que ela merece, eu vou fazer ela feliz de qualquer jeito, ela vai mudar por mim. Não vai. Não, porque ela sabe, você não sabe o que ela sente. Não sabe. Então, dentro disso a gente fala, por que você acredita que sabe o que o outro pensa e sente? Sei lá, eu vou fazer isso para agradar ele, ele tem que ficar feliz. Por que o outro tem que ficar feliz? Porque eu acho que tem que ser assim. Mas por que tem que ser assim? Você tem certeza que o outro está feliz com tudo o sacrifício que você está fazendo? Não tenho certeza. Então, você não tem que se sacrificar por causa do outro. Você faz por você. Se o outro vai ficar feliz, é uma questão do outro. Não é sua responsabilidade realmente que o outro se sinta feliz. É responsabilidade do outro. Ele decide se ele quer ficar feliz ou não. Então, a gente faz isso. Profissionais da psicologia faz isso. Os colegas fazem isso. A gente ajuda você a entender que você tem os seus pensamentos, você tem o seu comportamento e você também tem as suas emoções, que são suas, que é responsabilidade sua. Até o inconsciente, Rita, sim, é tudo seu. É tudo seu. É tudo seu. Ninguém, né? Ninguém vai entrar no seu lugar. E se essa pessoa vier, né, falar, não, vou realmente me matar por você, exemplo, muito drástico e triste, ela está fazendo por ela, não é por você, é por ela, porque ela não consegue lidar com uma dor dela, porque dores, emoções, sentimento, cada um tem
as suas, os seus, não tem como. É igual a identidade. Esse mundo tem muitas pessoas, mas cada um tem a sua identidade ali única, diferente. É a mesma coisa, sentimentos, emoções, cada um tem o seu diferente. A gente consegue imitar o comportamento do outro, mas a gente nunca vai ser o outro. Isso é fato. E como que eu descubro isso, Rita? Se conhecendo. Se conhecendo. Exatamente. Se permitindo se conhecer. Obstáculos comuns, né, no caminho do autoconhecimento. Quais são esses obstáculos que eu percebo? Eu já passei também, tá? A psicóloga é humano? Eu já passei também. Lá em 2020, que eu venho da área da saúde, sou técnica de laboratório também. Então, terminei minha graduação em 2020, passei por um processo de autoconhecimento usando a terapia. Trabalhei 22 anos na área da saúde, né? Então, eu já passei também por isso, eu sei que é ruim, já tive muito medo de dirigir, fiquei quase 5 anos com medo de dirigir, autoestima baixa, enfim, aquele desastre. Aquela coisa. Isso é, também. Então, tinha medo, já passei por isso. Hoje, de maneira mais prática, eu vejo isso nos meus pacientes, que eu sou psicóloga clínica, né? Faço atendimento online e presencial, então percebo isso, que o medo de encarar sentimentos negativos é muito presente. Eu passei, eu tinha medo de falar que tinha medo. E isso eu fiquei com a minha carteira CNH, ó, quase 5 anos parada. As pessoas falavam, os amigos, familiares falavam, nossa, Rita, pega o carro, meu carro novinho, vai. Eu, não, quero não, quero não. Aí ficava assim, não, quero não. E vejo também meus pacientes, né? Mas eu não encarava que tinha medo. Não encarava, não. Não. Eu só falava que não posso estragar, que não sei o quê. Mas eu não falava que tinha medo de dirigir. Eu tinha, assim, medo de falar que tinha medo, entendeu? E eu vejo também nos meus pacientes que eles, às vezes, eles têm um desconforto em falar que não pode fazer observação. Qual os impactos positivos? Ó, me avisem. Qualquer coisa aqui, tá bom, vou fazer. Impacto positivo na saúde emocional. Redução de estresse. Melhorar o equilíbrio emocional, integração. Eu parei aqui. Integração do seu eu interior com o seu eu externo. É você ser mais congruente. Eu gosto de água, ó, congruente. Eu amo água, eu amo água, eu amo água, eu amo água. Isso é incongruência. Eu falo uma coisa e mostro outra coisa. Isso é incongruente. E socialmente falando, culturalmente falando, é uma das coisas que é muito, né, valorizada na nossa sociedade é uma pessoa congruente. É aquilo que ela faz e aquilo que ela fala. E isso pode ajudar muito na construção da nossa autoestima. Autoestima é algo aprendido na infância e ao longo da nossa vida. E quando mais uma pessoa é congruente, a tendência é ela realmente ser socialmente aceita pela sociedade. Entende? Dinâmica aqui que eu vou deixar aqui para vocês fazerem depois. Depois eu vou fazer um resumão rapidão, vocês nem vão sentir. Dinâmica. O que você pode estar aí fazendo para você começar agora a praticar o seu autoconhecimento? Escrever. O que me faz feliz? Uma pergunta. O que me faz feliz? Responder, no mínimo, 3, tá? Quais meus maiores medos? Quais meus maiores medos? Escreva. Acredito que essa live vai ficar aqui gravada. Quais meus maiores medos? Hoje isso está no meu controle?
Hoje isso está no meu controle? Ah, tá. Você pode já fazer colocar primeiro o que me faz feliz. Você pode responder depois ou agora. Fica a seu critério. Pelo menos vocês estão me ouvindo, né? Graças ao Vinícius. Quais meus maiores medos? Hoje isso está no meu controle? Tá, vou deixar. Então, são 3 perguntinhas que podem te ajudar a começar a praticar o autoconhecimento. Conhecer a si mesmo é o primeiro passo para transformar o impossível em possível. Então, eu tinha medo de dirigir, era impossível para mim entrar no carro e dirigir porque minhas pernas começavam a tremer. Uma vez que eu comecei a praticar o autoconhecimento, esse medo eu identifiquei, cuidei e realmente, hoje em dia, né, minha ferramenta também, que me ajuda de trabalho, é realmente pegar o carro e ir, voltar, fazer as coisas que eu faço. Então, para isso, realmente, o que era impossível, que eu acreditava que eu não conseguiria vencer isso, foi possível. Então, resumão da nossa live, o que você aprendeu hoje? O que é autoconhecimento? É o processo de entender a si mesmo profundamente, suas emoções, pensamentos, sentimentos, valores, desejos, pontos fortes e limitações. Exatamente. Como cuidar. Como cuidar, no caso desse mesmo, Vinícius. Isso. Depois, coloca aqui embaixo para mim. Como cuidar desse mesmo? Então, é isso que a gente está aqui falando. Olhar para você. Olhar para você, tá? Então, esse processo é entender a si mesmo profundamente, suas emoções, pensamentos, valores, desejos, pensamentos, pontos fortes e limitações. Por que conhecer a si mesmo? Identificar suas emoções, entender comportamentos e as suas necessidades. Benefícios do autoconhecimento. Melhora nas suas decisões, relacionamentos mais saudáveis e controle emocional. Obstáculos comuns no caminho do autoconhecimento. Medo de encarar sentimentos que a gente julga que é ruim. Medo, eu não quero sentir medo. A inveja, nossa, eu não quero sentir inveja. Ah, é a tristeza, eu não quero sentir tristeza. Mas são emoções que estão aqui. E que, quando a gente reconhece elas, a tendência é elas estar ali mostrando pra gente o que está errado e o que está certo. Exemplo, quanto você identificou a dificuldade em dirigir? Quando eu comecei, na verdade, foi assim que eu entrei para a faculdade, em 2015. A professora, numa aula, ela pegou e falou de alguns aspectos, né, da baixa autoestima que leva a pessoa a se sentir muito insegura. E essa insegurança, ela prevalece, ela continua para o medo. E esse medo acaba ali provocando ansiedade. Então, ela falou, olha, uma pessoa que teve falta do pai, ausência do pai, era o meu caso, que eu fui criada pela minha mãe e meus irmãos. Uma pessoa que teve as suas necessidades básicas ali comprometida na sua infância. No meu caso, foi sim. Eu morava num ambiente um pouquinho hostil, que a minha mãe comprou uma casa na comunidade e ali ela criou os seus filhos. Tinha momento que tinha tiroteio e ali ela começou a citar necessidade básica, que foi segurança, e algumas coisas que também não teve alimentação, às vezes era difícil, sim. Eu comecei a identificar, ela pode ter baixa autoestima, ela pode acreditar que ela não merece, ela pode começar a acreditar que são crenças. Você não tem essa consciência, são crenças, você aprende que é sua baixa autoestima, acreditar que ela é incapaz, ela pode se sentir insegura, assim, absurdamente. Eu comecei a identificar aí no final da aula, depois vou continuar lendo aqui, tá? Aí no final da aula eu fui lá conversar com ela. Aí ela falou, então, você provavelmente tem a baixa autoestima, a sua autoestima na infância foi construída muito negativamente por causa dessas necessidades, humanamente falando, necessárias. E o que você pode fazer? Começar realmente a
pode, como você já está aqui fazendo a graduação de psicologia, isso pode te ajudar muito a entrar no seu processo de autoconhecimento, a se conhecer. Por quê? Como descobrir essas crenças? Como identificar essas crenças? Como modificar? E a psicologia é ótima para isso, porque é ciência e essa ciência pode te ajudar. Aí eu comecei o meu processo de autoconhecimento, fui fazer terapia. Terapia é uma ferramenta muito boa. E comecei a lidar com os meus medos, a fortalecer, a reconstruir a minha autoestima, esse achar que eu não sou boa o suficiente, dificuldade em dizer não. Eu era muito. Medo de fazer isso aqui, nossa, era demais. Era demais. Até na hora de fazer o meu TCC, que foi na pandemia, eu tinha muito medo. Então, aí eu comecei a enfrentar esses medos, me permiti a dirigir com medo, e ali, né, resumo da história, é que realmente eu superei esse medo. Mas, primeiro, eu aceitei, que era uma das dificuldades que eu tinha, aceitar. Tá, eu tenho medo. O que eu preciso? Eu preciso disso. Aí eu continuei. Quanto você... tá. Você acha que Flamengo... olha só. A Psy é flamenguista, tá? Então, como pessoa, como profissional, a gente tem que respeitar todos e aceitar. Gente, a vida fica tão mais fácil. Quando você aceita o outro como é. Nossa, as coisas ficam mais leves. Eu não sei se é a idade, que eu tô na casa dos 40 e pouco. Eu não sei se é a profissão, mas as coisas estão muito mais leves. Aceitar o outro como ele é, seus valores, suas crenças, me aceitar. Gente, isso é muito bom. É muito bom. Entendeu? Você começa a ter relações mais saudáveis. Aí vira um flamenguista e um vascaíno, que tem isso, né? Aí se abraça, né? Isso é bom, né? O seu time não pode definir a forma como você me trata. Agora sim, tá, Rita, eu sou flamenguista. Eu também sou. Mas eu sou péssima como pessoa. Com você, eu te trato mal, eu falo mal de você. Vamos combinar, né? Só porque tem o mesmo time e você é uma pessoa péssima comigo, eu tenho que aceitar? Mas tudo bem. Você está muito... obrigado, lindo, obrigado. Então, obstáculos. Só terminando, né, para liberar vocês e a Priscila também. Ferramenta para o autoconhecimento, diário emocional, meditação e feedback construtivo. Como cultivar o autoconhecimento no dia a dia. Reflexão diária, momentos de silêncio e autoobservação. Observar os seus pensamentos, mas sem julgamento. Aceitar seus pensamentos, seus sentimentos, sem julgar. Porque essa voz interna que temos, ela maltrata mais do que o que ouvimos ao redor. De que, eu sou eu não. Essa voz interna, às vezes ela é muito cruel. E uma pessoa que fica mais com a gente somos nós mesmos. Então, é realmente observar esses pensamentos e sentimentos sem julgar, sem julgamento catastrófico. Impacto positivo na saúde emocional, redução de estresse, melhora o equilíbrio emocional, integração do seu eu interior com o seu eu externo. Lembra? Congruência. Eu gosto de água. Isso é incongruência. Eu gosto de água. É você falar e agir da mesma forma. Isso socialmente é muito aceito. Pessoas que realmente são congruentes com aquilo que fala e age da mesma forma. E a dinâmica foram 3 perguntinhas aí que vocês podem fazer depois. O que me faz feliz? Quais meus maiores medos? Hoje isso está no meu controle? Não está no meu controle? Então, finalizando a nossa live,
Gratidão pelas perguntas, gratidão por tudo. E vocês me ajudarem aqui nessa. Eu acredito que o conhecimento, ele liberta a nossa mente, abre portas, né? Então, se fez sentido para vocês, compartilha. Mande seu feedback. E isso daqui é troca. Eu aprendo com vocês, né? E ensino também. Isso é troca e isso não tem preço. Tá bom? Ó, gratidão. Até a próxima terça-feira, provavelmente nesse mesmo horário. Vamos ter outro tempo, tá bom? Tchau, tchau. Obrigado.